Seja bem-vindo a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou Marina Apostólico. E hoje, gente, a gente trouxe um tema que é um tema extremamente pesado, mas é um tema que a gente precisa cada vez mais e mais falar sobre ele, porque é falando, é conversando, é trazendo informação para a população que a gente vai conseguir, com certeza, reduzir aí as estatísticas desse crime, que é a violência sexual. Pois é, Jader, eu acho que tem muita gente que tem medo de colocar isso e falar isso nas mídias, e eu acho que a gente precisa realmente falar cada vez mais, porque não é normal, não é comum, é comum, na verdade, infelizmente, mas não é normal e a gente tem que reduzir isso. E tem muita gente que tem vergonha de falar sobre isso, principalmente se já foi vítima ou passou por alguma situação delicada, mas na verdade, a gente precisa deixar muito claro que, falando, a gente vai desmistificando e trazendo empoderamento para que a gente possa ir atrás de melhorias para todos. É exatamente isso. A gente só consegue enfrentar o problema falando, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Não dá para ser tabu, né? Não dá para ser aquela coisa de não, deixa assim, não vamos falar. A gente precisa falar sim, né? Sim, claro. Porque falando a gente já tá fazendo aquele primeiro enfrentamento aí, né? Para esse problema que no Brasil é um câncer, né? É um câncer terrível. E o profissional da área da saúde, Jader, no momento que ele vai atender uma paciente que, mesmo que ela não tenha coragem de falar, porque às vezes ela tá morrendo de vergonha de contar, né? Ela não tem um vínculo com o profissional da área da saúde, às vezes tá no pronto-socorro, ela vai ficar com vergonha. O profissional tem que estar preparado para poder, de alguma forma, acolher, ouvir sem julgamento, conseguir tentar compreender, às vezes, entre linhas, para poder oferecer o melhor tratamento possível para aquela pessoa. Nós somos, na verdade, a entrada, a porta de entrada. Muitas vezes, a gente pode ser, talvez, nós somos um ponto de segurança, onde ela Exato. pode procurar ajuda, não só de saúde física, que é o nosso principal papel, mas às vezes para ela conseguir contar alguma coisa, porque ela vai estar na frente de um profissional que tem um sigilo a respeitar, né? Exatamente. Exatamente. Maravilha. Então vamos começar esse nosso tema pesado, polêmico, porém tão importante com o básico. Jader, o que é a violência sexual? E você sabe quais são as estatísticas? Estou até com medo na hora de você responder. As estatísticas nacionais que a gente tem? Então, mas na verdade o crime de violência sexual, ele é qualquer tipo de ato libidinoso não consentido por uma das partes, né? Então, assim, antigamente a gente tinha aquele conceito jurídico de conjunção carnal, né? Que seria penetração pênis-vagina. Então, teria que ter penetração pênis-vagina para a gente considerar como estupro, né? Como violência sexual. E isso caiu por terra, felizmente, né? Graças a Deus. Se viu que não faz o menor sentido, porque qualquer tipo de ato libidinoso que não for consentido por uma das partes é, sim, uma violência sexual, né? Porque o ato sexual em si, ele é mútuo, né? São duas pessoas ali que estão trocando energia, né? E essas duas pessoas precisam estar consentindo, né? Então, se uma das duas não está consentindo, é uma violência. E no Brasil, a gente tem uma estatística muito triste mesmo, que 1 a cada 4 mulheres no Brasil já sofreu violência sexual. Então, se a gente for pegar, é uma coisa muito próxima, né? Se a gente pegar a cada 4 mulheres, uma já passou por uma situação de violência. Muitas vezes, talvez ela não tenha nem compreendido que ela foi vítima de uma violência, né? Talvez Sim. ela nem tenha se dado conta que ela foi vítima, mas ela foi vítima. Então, a estatística atual que a gente tem é 1 a cada 4. Claro, porque culturalmente tem muita coisa que era vista como tá tudo bem, que na verdade são atos de violência sexual e que graças a Deus estão caindo por terra. E que infelizmente muitas vezes as pessoas falam que é mimimi, mas não é. Não é. Não é é mesmo. Então a gente precisa entender o respeito ao outro, né? Muitas vezes é muito importante a gente falar sobre isso.
Poxa, que triste, hein, Jader? 1 em cada 4 é coisa pra caramba. Bom, vamos lá. E se por um acaso eu sou médico, eu tô lá, eu vou atender uma paciente, independente o tipo de violência sexual, se teve penetração ou se não for, como que a gente deve atender? Quais que são os pilares para o atendimento de uma vítima de violência sexual como médico? Ótimo, acho que isso aqui é bem importante, assim, a gente falar, porque todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo precisam saber, né, que existem 4 pilares, né, que tem que ser seguidos quando a gente atende uma vítima de violência. O primeiro, que é o mais primordial de todos e o mais importante de todos, é o acolhimento, né? Sem dúvida. Então, esse é o primeiro. Você precisa acolher essa paciente, você precisa ouvir essa paciente, né, deixar essa paciente falar, deixar ela te contar o que ela quer contar, né? Porque claro. eu vejo que às vezes tem alguns colegas, não, mas eu preciso saber exatamente o que aconteceu. Às vezes ela não quer falar sobre isso, né? Então, deixa ela te contar o que ela quer contar, né? Então, primeiro você tem que acolher, ouvir essa paciente, mostrar para ela que ela tá segura. São pacientes que chegam muito fragilizadas, né? Opa. Então, a gente precisa mostrar para elas que elas estão seguras, que aqui no ambiente hospitalar onde ela está sendo atendida, ela está sendo acolhida, né? Então, a gente tem que se despir, né, de qualquer tipo de pré-julgamento, que a gente sabe que, infelizmente, é um problemão que ainda existe, né? Opa, se existe. Tem gente que às vezes diz, puxa, mas também, olha só, é 2 da manhã, o que ela tava fazendo sozinha na rua, né? Você viu a roupa que ela tava A usando na hora que ela roupa, entrou aqui? ela bebeu, Nossa, sabe, assim, tipo, só um pouquinho nós vivemos num país livre, né? As pessoas, elas andam na rua a hora que elas quiserem, com a roupa que elas quiserem, se elas quiserem beber, né? Elas podem, então, assim, a gente não tem que ter nenhum tipo de julgamento, né? A gente precisa realmente acolher, mostrar que ela tá segura, oferecer um apoio, oferecer se ela quer que chame alguém, né? Alguém da família, uma amiga, um amigo, né? Alguém que, se ela quiser, né, que chame junto, é importante a gente oferecer esse tipo, né, de acolhimento e de apoio. Sem dúvida. E aí, então, feito tudo isso, é imprescindível, se você tem no local que você está dando plantão, né, tem profissional de saúde mental junto também, é fundamental, né, assim, eu tenho a psicóloga que está de plantão comigo, que está na instituição, ela precisa estar junto, né, no atendimento, porque é um pilar importantíssimo, assim, para o atendimento. E aí, se a gente for passando essa questão do acolhimento, pegar, assim, questões técnicas, né? O que a gente precisa fazer? Então, dentro ainda do primeiro pilar, a gente tem que tomar as providências legais, né? Que são necessárias. Violência sexual, ela é notificação compulsória, você precisa notificar o SINAM. Então, assim, não dá pra gente dizer, não, mas tem a questão do sigilo, sim, tem a questão do sigilo, mas o SINAM, na verdade, é o órgão de vigilância epidemiológica, né? Então, é um agravo de notificação compulsória, então tem que ser notificado, né? Isso é muito importante. E lembrar que, se for menor de idade, a gente precisa acionar responsáveis legais, né? E precisa também acionar o conselho tutelar, né? Quando a gente tem, assim, uma paciente de 14 anos que chega, né? A gente precisa, sim, acionar conselho tutelar. Até porque, muitas vezes, infelizmente, o agressor é um dos responsáveis legais. Sim. Né? Sim. Pois é. São 4 pilares importantíssimos e considero que, como eu falei anteriormente, que realmente o profissional de saúde, e não só médico, né? O primeiro contato tem que trazer, acho que é isso. Você está segura? Oi, tudo bem? Você está segura? Me conte o que você quiser. É isso. Exato. E aí, assim, esse primeiro pilar, na verdade, então, o acolhimento, o apoio do profissional de saúde mental, as providências legais, e aí, claro, a gente entrando na seara mais técnica, a gente tem a prevenção da gestação, que é o segundo pilar, o terceiro pilar é a prevenção das ISTs virais, e o quarto das ISTs não virais. Perfeito. E como que funciona o acolhimento? Você já conversou, mas quais são as providências legais que a gente deve tomar quando chega uma paciente vítima de violência sexual?
As providências legais, então, a gente precisa notificar, né? Então, Sim, existe o você SINAM falou? que precisa ser notificado, né? Sim. E também a gente precisa, então, se for menor de idade, acionar responsáveis legais e também conselho tutelar. Perfeito. Aquela coisa que tinha, né, daquela medida, né, que foi uma portaria do Ministério da Saúde lá de 2020, de que a gente tinha que comunicar à autoridade policial, essa determinação caiu por terra, né, em 2023, então a gente não precisa mais comunicar à autoridade policial local, que antes era obrigatório por uma portaria do Ministério da Saúde, e também eu vejo que as pessoas se atrapalham muito na questão policial de boletim de ocorrência, Isso, né? muito, o BO, O né? BO Tem que fazer, não tem que fazer? não tem que fazer BO, assim, na verdade, o BO faculta a paciente, a vítima, Claro. né? Então, assim, se ela quiser ir na polícia para fazer o BO, para que a polícia abra um inquérito para investigar o criminoso, é ela que vai fazer isso, Sim. né? Então, assim, não é a gente não tem que exigir BO, né, para atender a paciente, E nem julgar se ela não quiser nem fazer. julgar se ela não quiser fazer, Exato. exatamente. Na verdade, o primeiro lugar que ela tem que ir é no estabelecimento de saúde. Depois ela faz o BO se ela quiser, né? Porque o que é primordial, primeiro, é o atendimento médico, né? O atendimento de saúde. Então, primeira coisa é isso. Depois, se ela quiser, ela faz o BO. Então, assim, exigir, né, que ela tenha um BO para que ela seja atendida é uma conduta totalmente errada, totalmente incorreta. E paleozoica. E paleozoica. Maravilha. Então a gente já falou aí do primeiro pilar, basicamente. Agora eu queria saber, Jader, como que a gente faz a profilaxia de gestação, que você comentou ser o segundo pilar, aí numa paciente que foi vítima de uma violência sexual? O que a gente usa, então, como profilaxia da gestação, né? O levonorgestrel, 1,5 miligrama via oral em dose única, né? Uhum. Ele é preconizado aí pelo Ministério da Saúde, pela Febrasgo também, né? Como a anticoncepção de emergência, né? Então, a gente vai prescrever para a paciente usar. Ele é de uso fácil, né? Porque é um comprimido só, dose única que a paciente vai tomar, né? E ele tem a maior eficácia se for usado dentro dos primeiros 3 dias, né? Pós-violência. Mas até 5 dias, que são 120 horas, né? A gente ainda tem benefício do uso dele. Ele só não vai mais ter benefício se passar de 120 horas, se passar de 5 dias. Mas antes disso, ele deve ser indicado, né? Perfeito. E inclusive, às vezes as pessoas se atrapalham um pouco assim, digamos que a pessoa tem uma contraindicação, uma paciente que teve um câncer de mama, por exemplo, né? Ela Sim. não pode usar nada hormonal. Ela não pode usar uma pílula anticoncepcional, ela não pode usar um método que ela tá usando sempre. Mas uma única vez ali, aquele levonorgestrel, naquele momento, né, que ela foi uma vítima de violência, ela pode usar, mesmo que ela tenha uma contraindicação formal. Maravilha. Acho legal a gente falar isso, porque tem muita gente que hormônio. Não, nunca. Individualizar situações. Achei muito legal esse comentário relacionado a pessoas com contraindicações para hormonioterapia. Apesar de que a gente tem poucas pessoas com contraindicação à progesterona, né, Jader? Pouquíssima. Mas mesmo pouquíssima, assim, né? vale a pena de falar. É legal a gente falar também que a gente pode usar, que nesses casos de violência sexual talvez não seja o melhor, mas um outro método de contracepção de emergência seria um dispositivo intrauterino. Mas em pacientes que sofreram algum tipo de violência com penetração e a gente não sabe aí de ISTs, talvez não seja o melhor dos caminhos, né? Na verdade, pode ser usado assim, mas como a gente tem aí o levonorgestrel, que é muito mais fácil, muito mais simples, né? Exato. Então, Com acaba certeza. sendo a primeira opção aí. Perfeito. Falando agora das infecções sexualmente transmissíveis, Jader, como que deve ser realizada essa profilaxia das doenças não virais numa paciente vítima de violência sexual? O que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar que essa paciente, ela pode pegar gonorreia, né? Então, eu tenho que fazer profilaxia do gonococo. Ela pode pegar clamídia, ela pode pegar sífilis, né? E ela pode pegar tricomonas vaginalis, né? Com tricomoníase. Sim. Aí tem gente que ainda diz, mas por que vocês não falam ISTs bacterianas, né? Na verdade é porque a tricomonas vaginalis, na verdade, é um protozoário, não é uma bactéria. Então, por isso que a gente fala ISTs não virais, né? Então, o que eu tenho que prescrever? Isso é bem protocolar, né? E a gente tem que saber isso, porque tem que prescrever para paciente a penicilina G-benzatina, 2.400.000 unidades, Sim. né? Que é para profilaxia de sífilis, certo? Então, esse é uma das profilaxias que a gente tem que fazer. A segunda que a gente tem que fazer é a ceftriaxona, 500 miligramas intramuscular, profilaxia do gonococo.
A terceira que a gente precisa fazer é a azitromicina, 1 grama via oral, que é a profilaxia da clamídia, e o metronidazol, 2 gramas por via oral em dose única, que é a prevenção da tricomoníase. Então, tudo isso a paciente precisa receber, né, como tratamento, como profilaxia, na verdade, né, no momento que ela chega. Então, além da profilaxia da gestação, quando a gente fala das profilaxias das ISTs não virais, são esses 4 antibióticos aí que ela precisa receber. Jader, e precisa ter tido penetração para você prescrever esse tipo de profilaxia? Aí, assim, a gente tem que avaliar o tipo de risco, né, assim, e avaliar o que foi que aconteceu, né, se a paciente te diz assim, não, até não aconteceu penetração, né, assim, bom, aí se não houve contato, né, de mucosa, aí a gente pode prescindir, aí, né, dessas profilaxias. Então, se houve penetração vaginal, penetração anal, né, aí realmente a gente vai acabar indicando. Tem até aquela história de, se o abusador usou preservativo, né, isso é muito difícil, muito subjetivo, né, porque às vezes não dá. é muito difícil da gente conseguir, né, na prática, né, até em questão de prova, quando eles escrevem isso, o abusador usou o preservativo o tempo todo, bom, tudo bem, aí não precisaria. Mas na vida é muito diferente, né? Na vida a gente vai... Já caiu em prova? Já caiu em prova. Menino! Isso. Já caiu em prova isso. Abusador usou preservativo? Abusador usou preservativo. E a resposta é que não precisaria fazer. E aí não precisaria fazer. Mas assim, é aquela coisa de prova, que eu sempre digo pros alunos, prova é assim, né? Pelo é aquela amor coisa... de Deus, eu ia ficar revoltada com essa questão, Jader. Eu aqui, polêmica, revoltada. Mas na vida não existe isso, né? Não, Mesmo não que a existe. paciente te diga, não, ele usou camisinha o tempo todo, não interessa, né? A gente não tem como Sem dúvida, transformar né? isso num dado, numa informação relevante do ponto de vista objetivo, então Com toda a gente certeza. vai prescrever. E aí, a gente falou então das não virais e sobre a profilaxia das virais, Jader. Como que deve ser o nosso raciocínio e quais são os medicamentos que devem ser utilizados? As ISTs virais, a gente tem que pensar no HIV, né, primordialmente. Claro. Então, assim, a profilaxia pós-exposição, né, que é bem protocolar no Brasil. Então, a gente tem o tenofovir, né, a lamivudina e o dolutegravir, que são os 3 antirretrovirais que vão ser indicados, né. Uhum. Lembrando que o tempo que a gente tem para fazer a profilaxia é até 72 horas. Então, por isso que é importante, né, que as pessoas saibam que o quanto antes elas procurarem o hospital melhor, né? Mais chance a gente tem de agir e de agir no momento certo. Então, são até 72 horas que a gente tem para iniciar essa profilaxia. Passou de 72 horas, que são 3 dias, né? Aí a gente, infelizmente, não tem mais benefício, né, de fazer a profilaxia após exposição. E ela tem que usar por 4 semanas, né? Então, são 4 semanas que ela usa aí os antirretrovirais. E tem a profilaxia da hepatite, né, que é a outra infecção viral que a gente tem que pensar. Que isso mudou um pouco em relação ao que se tinha, né, nos protocolos anteriores. Que se a paciente ela é vacinada para hepatite B, documentado, né, que ela é vacinada, você não precisa fazer a imunoglobulina. Ou se ela tem esquema vacinal incompleto, também não precisa. Né, a gente vai indicar que ela finalize o esquema vacinal, né? Então, tem que fazer as outras doses, eu não fiz a última dose, então aproveita o ensejo e já faz a última dose. Sim. Mas quando ela não é vacinada para hepatite B, ou essa paciente não tem sabe. histórico desconhecido, que é a maioria dos casos, né? A paciente diz, não sei se eu sou vacinado ou não, né? Aí a gente indica Minha mãe tem a carteirinha guardada lá na casa dela. Eu ouço isso. Não, eu não. Essa é uma frase que eu escuto muito das pacientes. Você é vacinada? Não sei. Minha mãe deve ter guardado a carteirinha lá. Eu escuto isso muito das pacientes, é muito engraçado. Como se, assim, a responsabilidade vacinal seja da mãe, sabe? Eu escuto muito isso. Não sei se você escuta. Total. Não, vou perguntar pra minha mãe ver se ela tem a minha carteirinha. Não, a né? minha eu já peguei, já levei pra minha casa, já vi, já tenho até foto, já tô organizada, mas eu escuto muito isso. Então, na prática, as pacientes acabam não sabendo, né? Mas então a gente acaba indicando aí a imunoglobulina. Maravilha. E esses medicamentos, principalmente esses antirretrovirais, são de fácil acesso, assim, para paciente depois de prescrito, Jader? São. Na verdade, os medicamentos, eles são distribuídos aí, né? Então, a gente tem aí uma das coisas que funciona bem no SUS, né? A distribuição dos antirretrovirais. Então, Perfeito. Eles são facilmente distribuídos.
O único problema é que, claro, eles têm efeitos colaterais, né? Então, assim, pode dar diarreia, é bem comum, né, que dê diarreia, às vezes náuseas e vômitos, então são... Haja estômago e haja fígado para tanto Exato. medicamento, mas são muito importantes. São muito Né? importantes. Não tem nem o que pensar. É o que eu digo, assim, o dano, ele já aconteceu, a gente sabe que o dano já aconteceu. Sem dúvida. O nosso papel, como médicos, como pessoas que zelam pela saúde, é a gente minimizar esse dano, né? Minimizar consequências ainda piores. Ainda piores. Né, Jader? Maravilha. Ok, fez super sentido, é muito importante, acho que ficou como um roteiro, né? O que você não pode esquecer, e ficou bem esquematizado, eu gostei muito do nosso bate-papo. Que bom. Gente, muito obrigado, então, pela audiência de vocês. De novo, é um tema que precisamos sim falar. Acho que é um tema que, quanto mais a gente falar, mais a gente vai construir propostas, ideias para a gente enfrentar de frente mesmo, né, esse problema, para a gente encarar de frente esse problema e realmente a gente conseguir construir uma sociedade melhor. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Até a próxima. Tchau.